Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Aqui é o pastor Ronaldo Mota e nós vamos continuar os estudos das lições da Palavra e Vida, nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Neste estudo de hoje, nós vamos ver a terceira lição que fala sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E nós vamos então ver aquilo que ele expressa do seu profundo coração, seus sentimentos. É natural que qualquer pessoa se sinta triste, frustrada, quando é criticado, quando passa por alguma oposição, quando passa por algum sofrimento. Mas o importante é, assim como o apóstolo Paulo, aprendermos que todo este sofrimento, toda oposição tem um propósito. Sendo da vontade de Deus, isso pode se tornar em bênção. O apóstolo Paulo vai expressar nesta segunda carta os seus sentimentos àquela igreja, que na verdade nós vimos na lição anterior, que era uma igreja problemática, que tinha vivenciado muitas experiências ruins, e Paulo corrige aquela igreja, envia uma primeira carta, que nós já estudamos, ele cita uma segunda carta que nós não conhecemos, mas o fato é que houve uma oposição, ele sofreu oposição por parte de algumas lideranças ali daquela igreja. Então, essa carta ele escreve colocando os seus sentimentos, mas também defendendo o seu ministério. E também um objetivo é ensinar e motivar cada cristão a exercitar o ministério da reconciliação. Nós vamos ver então que a situação entre Paulo e aqueles membros piorou a partir do momento que ele envia aquelas cartas e apresenta a orientação, que vem do Espírito Santo. A igreja tinha uma série de graves erros. Paulo procurou corrigir um a um e, mesmo assim, ainda teve oposição por parte de alguns membros daquela igreja. Então, essa carta busca sanar aqueles problemas. E o objetivo pastoral é trazer consolo, trazer encorajamento em meio ao sofrimento. Vejamos então alguns aspectos que é apresentado na segunda carta de Paulo aos Coríntios e que nós vamos ver nesta lição de hoje. Ajuda no sofrimento. Este é o primeiro aspecto que eu gostaria de ver. Nós vamos observar que logo no capítulo 1, no verso de número 3, ele fala que Deus é o único que pode verdadeiramente consolar os nossos corações. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. E ele diz no verso 4, ele nos encoraja em todas as nossas aflições para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Ele afirma que Deus, então, é o único que pode consolar e, por isso, ele bendiz ao Senhor. Deus é o Pai de todas as misericórdias, ele é o Deus de toda consolação e ele pode e vai sempre nos encorajar. Mas a visão dele vai além, ele não fica só nesse aspecto, que nós precisamos de consolo. Mas quando passamos por alguma tribulação, por algum sofrimento, quando recebemos do Senhor, da parte do Senhor, o consolo que ele nos dá, nós somos revigorados e passamos a ser consoladores. Nós somos assim capacitados a consolar os que estiverem em qualquer angústia, diz ele aqui. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar os outros quando eles passarem pelas mesmas aflições. Somente quem já vivenciou e experimentou um drama é capaz de chegar e colocar a mão no ombro de um outro irmão e assim poder orar com ele, com coragem, com entusiasmo, com vigor. Isso conforta e traz encorajamento. Parece que Paulo compartilhou a sua experiência de vida e mesmo com a sentença de morte que ele tinha naquele momento, ele não confiava em si mesmo, mas ele confiava em Deus que ressuscita os mortos.
Ou seja, toda a história de sofrimento de Paulo, mesmo no meio de grande dor, como a sentença de morte que o esperava, ele recebe da parte do Senhor o conforto, o livramento e é capaz de encorajar outros irmãos. Foi assim que ele escreveu àquela igreja. Mas nós vamos ver aqui agora, no segundo ponto, o ministério da restauração. Capítulo 2, a partir do verso 5, nós vamos ver que Paulo vai direto ao ponto que causou o problema na igreja. Paulo não fica divagando apenas no conteúdo daquilo que ele sofreu como pessoa na vida pública dele, em suas viagens, agora lá em Roma, sendo encarcerado, não é? Mas ele coloca também, ele aplica o seu sofrimento num sentido emocional, quando aquela igreja, não é, de alguma forma o despreza. Perceba que ele não cita a pessoa que causou o problema. A partir do verso 5, ele diz, capítulo 2, não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas, até certo ponto, a todos vocês. Ou seja, uma pessoa, ou algumas pessoas, ou alguns líderes, magoou o apóstolo Paulo. Mas não magoou, não trouxe problemas somente para ele, mas trouxe um desconforto para toda a igreja. Se alguém causou tristeza, ou seja, ele não cita o nome da pessoa, ele não quer criar mais polêmica, e sim solucionar o conflito. É sempre bom nos reportarmos à primeira carta, onde os pecados foram denunciados com o objetivo de trazer cura para toda a igreja, para toda a comunidade. Aqui no texto percebemos o apóstolo mostrando maneiras para restaurar aqueles que caem. O mal cometido não foi apenas uma ofensa contra Paulo, como eu já disse, mas uma ofensa contra toda a igreja. Provavelmente a maioria dos cristãos ali já havia aplicado a disciplina ao ofensor, o que já era o bastante. Mas Paulo, ele fala que a disciplina não deve continuar. Qualquer que seja o pecado, se houver arrependimento, a disciplina deve ser corretiva e simplesmente parar por aí. Se esse irmão já tinha se arrependido, não havia mais motivo para prolongar essa questão. Quantas vezes perde-se tanto tempo e a comunhão entre alguns irmãos que se prolongam em assuntos que Deus já perdoou e os ofensores já se arrependeram. Mas há pessoas que ficam garradas, não é? Como aquele caso ali em Corinto, que o problema se estendeu. Paulo continua em sua orientação, insistindo no perdão. A atitude da igreja, então, é sempre perdoar e confortar. No versículo 7 ele diz, agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Ao contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Então, é um sinal de obediência agir assim. Foi por isso que Paulo escreveu essas orientações. A expectativa do apóstolo era que a igreja perdoasse. Ele também perdoaria. E como perdoou, porque confiava no julgamento da congregação, uma vez que tudo devia ser feito na presença de Cristo, que é o Senhor da igreja. Agora, ele fala que um alerta, é um risco para a igreja não aplicar uma disciplina que é necessária, mas também é um perigo não perdoar quando há verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque Satanás pode obter vitória contra a igreja. Ele faz isso apagando o testemunho da igreja, que admite o pecado entre si, mas também não perdoando, aniquila-se o irmão arrependido. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo vai falar que nós somos vasos frágeis, mas fortalecidos. Capítulo 4, a partir do verso 7, nós vamos ver ele falando o seguinte, agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Esse ministério cristão, que apesar de todo sofrimento e perseguição, traz em si mesmo um grande tesouro, que é a boa nova do Evangelho. Ele fala aqui, então, da instrumentalidade humana, que é usada por Deus para levar a mensagem de paz, o tesouro em vaso de barros.
como é bonito, como crentes, como pessoas, como humanos, como vasos de barro, como frágeis, podemos levar uma palavra abençoadora a todos aqueles que estão perdidos, a todos aqueles que estão em sofrimento. Você e eu temos essa condição, como diz aqui a palavra de Deus. Somos, sim, vasos de barro, mas nós temos em nossas mãos algo que é um tesouro precioso. O poder está, portanto, não em nossas mãos, mas nas mãos de Deus. Até mesmo de um líder da igreja, não é? O poder não está em suas mãos, mas o poder está nas mãos de Deus. Esta é sempre a maneira de Deus agir. Deus usa sempre homens e mulheres, pessoas frágeis, assim como eu, como você. Deus sempre vai usar todas as pessoas e o aproveitamento daquilo que Deus faz através de nós é algo eterno, que vamos ver apenas na eternidade. Paulo vai aqui mais uma vez falar da sua condição de sofrimento, da nossa condição de sofrimento humano, que é a nossa verdadeira realidade. Apesar de aparentemente nos sentirmos fortes, com saúde, cheios de vitalidade, nós somos vasos extremamente fracos e inúteis se não formos sustentados por Deus. Ele diz então que ele se inclui em primeiro lugar e coloca algumas expressões, que nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Assim, queridos irmãos e irmãs, concluindo esse estudo, esta é uma carta muito pessoal que demonstra toda a emoção do apóstolo Paulo. Assim como ele, todos nós somos surpreendidos diariamente por problemas, por dificuldades, mas ainda quando se trata do ministério cristão, passamos por muitas experiências que até mesmo internamente na igreja causam tristeza. Aprendemos assim neste estudo que o consolo e o encorajamento divino estão presentes em meio ao sofrimento e às dificuldades, que somos fortalecidos para sermos portadores do ministério da consolação. Mas aprendemos também que o poder de Deus é manifestado por meio da fraqueza, quando expressamos verdadeiramente todo o nosso ser de uma forma simples, frágil. Embora sejamos vasos de barro, nós levamos em nós um tesouro muito precioso. Quando nos identificamos com Cristo em seu sofrimento e morte, podemos ter esperança e aguardar a ressurreição para assim experimentar a sua glória. Que Deus te abençoe, que você e a sua igreja tenham um ótimo estudo.